Olá meus amigos, olá meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal. No vídeo de hoje eu gostaria de falar sobre os elementos básicos da pregação. E você que estiver interessado em saber sobre este assunto, fique comigo até no final deste vídeo e nós vamos poder compartilhar sobre esse assunto muito interessante que são os elementos básicos da pregação. Mas antes, se inscreva neste canal, no botão vermelho abaixo aí, e ativa também o sininho das notificações para que você possa ficar por dentro de todo o trabalho, de todo o ensino passado neste canal, para que nós possamos crescer, para que nós possamos chegar a um nível melhor. Então nós vamos falar sobre 7 elementos básicos da pregação. E você que é pregador, que quer se tornar um pregador melhor, fique comigo até no final deste vídeo e nós vamos poder falar sobre isso, ok? Pois bem, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais este vídeo, No vídeo de hoje nós vamos falar sobre os elementos básicos da pregação. Mas antes, eu gostaria de compartilhar com vocês a respeito de um texto da Bíblia, da Palavra de Deus, em Marcos capítulo 16, versículo 15 e versículo 16, que diz o seguinte: Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a todas as pessoas, a todas as criaturas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Essa palavra é uma ordenança do Senhor Jesus pedindo ou ordenando aos discípulos para que eles pudessem ir e pregar o Evangelho a toda criatura. E quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então, a importância de pregar o Evangelho é muito importante para o cristão, é muito importante para todos nós que estamos aqui, que estamos comunicando essa palavra. E nós levarmos o Evangelho é a gente mostrar para as pessoas os ensinamentos de Jesus. Então eu quero compartilhar com vocês sobre 7 fundamentos básicos da pregação. Então nós vamos compartilhar sobre esses 7 fundamentos. Esses fundamentos são pontos importantes que eu peguei para que nós possamos discorrer sobre este assunto. Então, nós vamos falar sobre 7 pontos importantes a respeito da pregação. 7 pontos, que são elementos básicos que deve conter na pregação. O texto, o contexto, a homilética, o sermão, a divisão dos pontos ou dos tópicos, a conclusão e a aplicação e também o pregador como porta-voz de Deus. Então são 7 pontos importantes que eu separei aqui para que nós possamos compartilhar, para que eu possa mostrar aqui para você como que você vai fazer para que você possa se tornar esse pregador e entender o que você precisa ter dentro ali da sua visão, dentro da visão de um pregador, para que você possa transmitir essa palavra. Como nós lemos em Marcos 16, 15 e 16, que diz: Ide pregar o Evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então essa palavra é a palavra de Jesus. Essa palavra ela foi direcionada aos seus discípulos no momento que ele estava se afastando, que ele ia embora, ia deixar os discípulos, e a importância aqui é muito grande para a comissão, para a ordenança de Jesus, para que eles pudessem obedecer à voz do Senhor. Em Mateus 28, a partir do versículo 19 até o 21 ou 22, se não me foge a memória, diz o seguinte, Ide, ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meus irmãos, é muito importante nós falarmos sobre a pregação, a gente poder mostrar o Evangelho para as pessoas, mas nós temos que ter na nossa mente o que é importante para que nós possamos transferir essa mensagem para o nosso ouvinte, para aquela pessoa que está pronta a ouvir o nosso sermão ou a nossa pregação. Então você que está aí do outro lado, não deixe de curtir esse vídeo, não deixe de dar o seu like e também se inscreva para que nós possamos dar continuidade a esse trabalho aqui. É um trabalho que é bem assim difícil da gente estar desenvolvendo, porque a gente tem que estudar, a gente tem que pegar o material, e aqui dentro desse canal eu estou trazendo
conteúdo muito importantes para você. Eu estou trazendo aqui um conteúdo forte para que você possa se tornar um pregador mais forte, uma pessoa com mais autenticidade, uma pessoa que possa saber o que está falando. Então, meus irmãos, é muito importante. Nós temos vistos hoje no nosso tempo, né? E isso sempre vai acontecer, sempre vai surgir uma nova religião, sempre vai surgir uma nova igreja, uma nova placa. E existe também aqueles que pregam a verdade e aqueles que pregam a falsa verdade. E nós devemos estar preparados para que nós possamos saber o que falar, saber o que ensinar para as pessoas. Então, dentro dessa visão, eu quero te ajudar, eu quero mostrar para você a importância de você ter o conhecimento dos elementos básicos para que você possa se tornar essa pessoa, pregador, essa pessoa que venha ter autenticidade na pregação. Então, a primeira coisa que você tem que ter na realidade, como um pregador, é ter um texto básico para que você possa ali desenvolver a sua pregação. Então, pregação sem texto bíblico não é pregação. Nós temos visto muitos pregadores na frente do altar, muitas pessoas entregando revelação, falando da vida do irmão, ou trazendo às vezes aquela revelação que muitas das vezes aquela pessoa fica emocionada por causa da revelação. Mas, meus irmãos, a palavra de Deus é revelação total. A Bíblia é revelação total de Deus. Então, eu creio que muitos profetas realmente são usados por Deus para trazer ali alguma revelação importante para a igreja, mas não como está acontecendo nos nossos dias, no nosso tempo. Nós temos visto, que na internet tem surgido demais da conta, muitas igrejas, muitas pessoas ensinando um evangelho, entre aspas, um evangelho que está totalmente fora do contexto da palavra. Então, todo pregador, toda igreja que ela se consiste em igreja e ela não tem a pregação do texto da Bíblia, a pregação do ensino da Bíblia, ela não tem um texto básico para ensinar para o seu povo, essa igreja, esse pregador, esse profeta, para mim, eu já fico desconfiado. Então, nós devemos estar prestando atenção no que está acontecendo na igreja, o que está acontecendo com o povo. E por isso é muito importante que todos os pregadores, toda pessoa que for pregar na palavra de Deus, que estiver na frente do rebanho, tenha o texto, tenha ali dentro da visão ali eclesiástica, da sua igreja, onde você está, a visão do texto que ele vai pregar, do assunto que ele vai desenvolver para trazer a mensagem da palavra de Deus. Então, o texto é de fundamental importância para a pregação bíblica. Igrejas que não estão usando texto da palavra de Deus, usando a Bíblia para pregar, essas igrejas você tem que tomar cuidado, essas igrejas você tem que prestar atenção, porque você pode estar sendo enganado. Então, meu irmão, minha irmã, eu estou aqui para alertar você, para te despertar, você como pregador, para que você possa ter autenticidade, Então, profetas que não usam a Bíblia como referência e base daquilo que eles estão falando, não são profetas, não são pessoas de Deus. Então, toda profecia, ela tem que estar embasada na Bíblia, ela tem que estar embasada no texto bíblico para que as pessoas possam ser abençoadas, as pessoas possam ouvir a palavra e ser transformadas pelo poder de Deus. Então, não existe profecia sem respaldo bíblico, não existe profecia sem embasamento na palavra de Deus. Toda igreja que não está usando a Bíblia, ela está correndo o risco de se tornar uma igreja fanática, uma igreja herética e perder a essência de Deus na vida da igreja. Então, meus irmãos, é importante nós entendermos que a palavra de Deus, ela nos chama para esse entendimento, Porque quando Jesus disse para os discípulos, em Marcos 16, versículo 15 e 16, dizendo para ele, também Mateus 28, 19 a 20, nós vamos encontrar o Senhor Jesus falando: vão, ide e pregai o evangelho a toda criatura, Então é uma ordenança, é um imperativo aqui. Quando nós pegamos o verbo, nós vamos conjugar esse verbo aqui, o verbo ide, Ide é um imperativo.
é uma palavra imperativa de Deus, como Ele está falando, é para você ir, é para você pregar. Então, para pregar tem que ter o que? O embasamento no texto. Então, se você não tiver embasado no texto bíblico para pregar, se você chega na igreja e não usa a Bíblia, você está cometendo um sério erro, você está cometendo um sério desatino com relação à profecia. Então, pessoas que se intitulam pastores, pregadores, profetas e não ensinam a Bíblia para os seus seguidores, corre deles, corre dessas pessoas, porque essas pessoas podem ser lobos vestidos de ovelha querendo destruir o povo. Então, meus irmãos, tenha isso na sua mente, né? Que você tem que ter o texto, você tem que ter conhecimento da palavra de Deus para que você possa pregar, para que você possa ensinar a palavra de Deus. Então, quando você for pregar, escolha o texto da palavra de Deus para que você possa ali transmitir o recado de Deus para as pessoas, né? Muito importante isso. E se você não tem sabedoria, peça a Deus que Ele, deliberadamente, Ele vai te dar. Então, em Tiago capítulo 1, a partir do versículo 2, nós vamos ler esse texto da palavra de Deus para que nós possamos embasar aqui o assunto que nós estamos falando, para que nós possamos aqui desenvolver a nossa fala, desenvolver o que Deus quer nos mostrar através do ensino. Então, meus irmãos, eu gostaria de ler com vocês Tiago capítulo 1, a partir do versículo 2, 3, 4 e 5, para que nós possamos entender o que realmente é a pregação. Porque é importante nós termos na nossa mente a ciência de que nós devemos embasar na Bíblia e ter também ali compreensão do que Deus quer fazer através de nossas vidas, ok? Nós temos que ter sabedoria, temos que ter entendimento para que possamos pregar essa palavra. Então vamos ler Tiago capítulo 1, a partir do versículo 2 adiante, que diz o seguinte: Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Tenha, porém, a paciência sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar alguma coisa. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e não lança em rosto, e se lhes há dada. Versículo 6 diz assim: Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra, né? Então aqui, Tiago ele nos alerta a respeito de quê? De que nós somos tentados, nós vamos passar por situações difíceis, nós vamos passar por momentos de tentação, mas que nesse momento de tentação nós devemos ter a nossa mente focada ali que na paciência, entender que a paciência vai gerar em nós o que? A sabedoria, para que nós possamos o que? Desenvolver o nosso ministério, para que nós possamos caminhar para frente, para que nós possamos erguer a bandeira do Evangelho. Então, muito importante nós termos na nossa mente aqui essa visão do texto, o que nós precisamos ter como pregador. Então, a primeira coisa é o texto, né? Então, a segunda coisa que nós vamos compartilhar sobre este assunto é o contexto. O que é o contexto? Eu já fiz um vídeo anterior a respeito de contexto, né? Pregação contextual, e eu vou deixar aqui no card, né? Para que você possa acessar esse vídeo, para que você possa entender o que é pregação contextual, o que se trata de contexto, o que é o contexto em si. Então, dentro da visão dos elementos básicos da pregação, a gente tem que ter o texto, a gente tem que ter o contexto, e nós vamos aqui dar uma explanadazinha mais ou menos aqui sobre o contexto, né? A importância de nós termos um entendimento do contexto no ensino da palavra. Então, todo pregador que não conhece o contexto comete erros na sua pregação. Então, isso é muito triste. A gente vê várias pessoas, às vezes com vontade, várias pessoas
é que muitas das vezes tem até assim sabedoria na fala, tem um conhecimento, tem como falar, tem às vezes uma ousadia na palavra, né? Pessoas que desenvolvem ali na hora, tem uma boa comunicação, mas na hora de comunicar a palavra ele comete erros contra o contexto. Erro no contexto. O que é o contexto? O contexto, na realidade, meus irmãos, é o que contém o texto, é o que vem antes, o que vai depois. Então todas as pessoas que querem desenvolver uma mensagem, primeiro ele vai pegar o texto, depois ele vai entender o contexto e ele vai poder ali fazer o seu sermão, criar ali a sua ideia sobre a pregação para desenvolver ali o sermão o qual ele quer pregar. O não entendimento da palavra, das escrituras, é um problema muito sério nos dias atuais da igreja. Entender o contexto é pegar toda a informação necessária do contexto e expor ali para os seus ouvintes. Então, essa visão é muito importante, né? Quando você tem essa visão do contexto, você pega toda a informação que tem ali dentro do texto que você for pregar. Se é um versículo, se é 2 versículos, se é 3 versículos, se é 4 versículos, se é 5 versículos, se é um capítulo inteiro. Então você tem que pegar todas as informações ali dentro daquele contexto e expor para que as pessoas possam entender do que está se tratando aquele assunto que você quer falar. Então, muito importante isso. Então, né, o segundo elemento importante da pregação é o que? É o contexto. O primeiro é o texto, o segundo é o contexto. E o terceiro? O terceiro é a homilética, né? A homilética. Então, muitos pregadores não sabem o que é a homilética. O que é a homilética em si? Na realidade, a homilética é um tipo de linguagem usada pelos pregadores que há muitos anos atrás, muitos pregadores foi modernizando, foi ali, né, criando ali os seus assuntos, desenvolvendo, né, sua oratória e foi tendo o entendimento de que a homilética, que quer dizer homilia, né, no grego significa homilia, né? Significa o quê? A arte de falar em público. Então, a homilética é muito importante a pessoa ter conhecimento da homilética, né? Porque a homilética é aquela intenção ou aquele entendimento que a pessoa tem como ele desenvolver ali os assuntos que ele vai falar. Então, a homilética é muito importante aqui dentro desse elemento básico da pregação. Então, primeiro, o texto. Segundo, o contexto. Terceiro, a homilética. O que a homilética faz em si? A homilética, ela traz ali um estudo abrangente ali do texto e você vai poder ali dar nome ali dentro do seu esboço de cada assunto que você quer tratar. Ou seja, o tema, a introdução, né, a proposição, né, a ilustração, os tópicos, a conclusão e, por último, né, nós podemos usar a aplicação. Então, a homilética é muito importante. Então, eu quero aqui discorrer mais um pouquinho a respeito da homilética. A homilética talvez seja um dos elementos mais importantes na pregação. Porque é incrível que existem muitos pastores, pregadores e famosos profetas que não usam e não dão a mínima para a homilética, né? Isso a gente tem visto surgir muitos profetas, muitas pessoas falando, muitas pessoas querendo estar na frente do altar, muitas pessoas querendo trazer uma palavra eloquente, né? Muitas das vezes aquela palavra que Deus está falando, que Deus está mostrando, que é isso, que é aquilo, né? Mas a palavra, né? A homilética, o que ele construiu ali para ele desenvolver ali dentro do assunto, né? Para que ele pudesse trazer ali a palavra, o ensino, a conclusão daquilo que ele quer passar para a igreja. Eu já ouvi muitos pregadores, eu já ouvi muitos pastores dizendo: eu elaborei o sermão e na hora Deus mudou. Eu fico assim pensando assim, né? Será que é isso mesmo? Será que a gente pode acreditar nesse pregador que está falando a verdade? Se ele preparou um sermão, que Deus falou com ele primeiro, e a primeira coisa que o sermão, a pregação tem que falar é com a gente. Depois dela falar com a gente vai levar essa palavra e desenvolver esse assunto na igreja, né?
Então como que em cima da hora Deus vai e muda as coisas? A palavra de Deus diz que Deus é imutável, Deus não muda, né? E o que muda é o homem. Às vezes o cara levou um sermão ali para pregar e de repente na última hora ele sentiu de falar sobre outra coisa e falou sobre outra coisa e deixou para trás aquele rascunho, aquele desenvolvimento, aquele assunto que ele queria falar e não deu a mínima, né? Então tem muitos pregadores que não dão importância para a homilética, né? A homilética é muito importante para o pregador. Se você não entende de homilética, né? Dentro do meu canal, desde os primeiros vídeos, tudo eu falo sobre a homilética, né? Cada assunto, sobre cada tema, sobre cada estudo ali dentro desse conhecimento. Então vamos lá. Então eu diria que a homilética é a coisa mais importante para o pregador. A homilética, eu quero aqui até inclusive trazer um raciocínio da homilética da seguinte forma, para você entender, para você saber o que é homilética, né? Vou te dar aqui uma ilustração a respeito da homilética, né? A homilética para mim nada mais, nada menos é como um artista que pinta um quadro, um artista que trabalha, né, com quadros, que faz ali a sua pintura, que faz ali o seu desenho, que faz aquele quadro bonito, e cada dia aquele artista ele vai dar uma pincelada. Aquele artista vai dar ali uma pincelada sobre o assunto, vai ali colocar um pouquinho de tinta, vai colocar um pouco de claridade, vai escurecer um pouco e vai desenvolver ali dentro daquela visão ali e desenhar. E ele vai desenhar aquele quadro. E quando aquele quadro estiver pronto, ele vai deixar aquele quadro ainda guardado, que ele ainda vai observar aquele quadro. E todo dia o artista ele vai olhar para aquele quadro. E de tanto enamorar com aquele quadro, vai chegar um momento que ele vai querer mostrar esse quadro para as pessoas. E as pessoas, na hora que ver aquele quadro, vão: nossa, que quadro lindo! Nossa, que maravilhoso, que coisa esplendorosa, né? Então, eu diria que a homilética é como um artista, né, que pinta um quadro, e que pinta aquele quadro e depois dele dar várias pinceladas ali, fazendo aquele quadro bonito, desenvolvendo ali aquela pintura, desenvolvendo aquele desenho, aquela gravura, e depois de pronto aquele desenho, depois de pronto aquela gravura, agora sim, agora é a hora dele apresentar para as pessoas ali aquele quadro e mostrar para aquelas pessoas, e as pessoas, ele vai pegar aquele quadro, vai mostrar, ou ele vai expor numa galeria de artes para que as pessoas possam ver. Então, a homilética é basicamente isso aí. Então, grave isso na sua mente. A homilética é como um desenhista, é como um artista que pinta um quadro, né? E ele vai desenvolver aquele quadro, ele vai fazer com que aquele quadro vai se tornar bonito, lindo, maravilhoso, para que possa apresentar para as pessoas. Então, homilética é a arte de falar em público, é a arte de trazer a palavra, é a arte de desenvolver ali o assunto para que as pessoas possam entender o que aquele pregador está querendo dizer, o que aquele pregador quer falar para a igreja. Então, seja um pregador que tenha conhecimento da homilética. A homilética não é bicho de sete cabeças não, gente. Tem pessoas que falam assim: ah não, mas esse negócio, né, Deus fala, é só ler um texto que Deus fala, né? Eu não entendo porque os brasileiros, as pessoas têm essa preguiça de simplesmente aprender. É pegar um texto ali, desenvolver ele, né? E dar um tema para a mensagem, né? Eu quero falar, por exemplo, né, sobre a sabedoria de Deus, né? É um tema, a sabedoria de Deus, e ali você vai desenvolver sobre a sabedoria de Deus, como adquirir a sabedoria de Deus, né? Aquele que consegue a sabedoria de Deus, aquele que tem dificuldade de desenvolver ali, de entender a sabedoria de Deus. Então, isso é homilética, né? Isso é desenvolver assunto dentro da visão ali do texto para pregar, para simplesmente levar a palavra de Deus, ou seja, a homilética é você anotar e você ali estar sempre ali anotando tudo que você vai precisar para você pregar, ok?
Então, este ponto é o terceiro ponto, né? Espero que você possa entender o que eu quero dizer. O quarto ponto aqui, dentro dessa visão, né, dessa visão dos elementos básicos da pregação. O quarto ponto aqui muito importante, que é básico, é fundamental você saber disso, é o sermão, né? Ou seja, você tem o conhecimento da homilética, você sabe o que é homilética, você sabe que dentro da homilética você vai ter que desenvolver ali um sermão temático, um sermão textual ou um sermão expositivo, né? Basicamente são esses três, né? Sermão temático, sermão textual e sermão expositivo. Então, sermão temático é sobre tema. É você pegar o tema, você usa a Bíblia mais como uma referência, né? Você não vai ficar dentro ali da Bíblia, né? E o sermão textual, você vai elaborar uma palavra dentro de no máximo 3, 4 versículos. E ali você vai desenvolver um sermão textual. E um sermão expositivo é um sermão com uma passagem toda, de 3 a mais versículos, né? E você vai poder expor ali tudo para as pessoas. Então, o sermão nada mais, nada menos depois que você tem um conhecimento da homilética, né? Depois que você entender o que é a homilética, o que é as divisões do sermão, você vai construir o seu sermão. Você vai dar um nome para o seu sermão, você vai dar um título para o seu sermão, você vai dar um tema para o seu sermão e você vai poder desenvolver de acordo com o crescimento do entendimento ali da palavra. Você vai colocar a sua introdução, você vai ali falar sobre o contexto e depois que você falar sobre o contexto, você vai trazer a transição de um tópico para outro. Cada ponto você vai ter que falar sobre esses pontos. O sermão é também o elemento básico da pregação. Você tem que saber elaborar um sermão, né? Tem pessoas que acham que sermão é assim, vou dar um sermão na pessoa, ou seja, vou dar uma, né, chacoalhada na vida da pessoa. Tem pessoa que entende que sermão é tipo corrigir a pessoa. Não, sermão é você trazer ali um estudo dentro, bem elaborado, dentro da homilética, né? Você trazer ali as suas ideias fundamentais dentro da homilética que você já sabe, que você já entendeu, e trazer ali uma palavra, um entendimento, para quê? Para que possa ajudar as pessoas, ok? Então, quinto tópico, quinto ponto aqui muito importante, dentro dos elementos básicos aqui da pregação, é o que é? É a divisão dos tópicos, né? Então, a divisão dos tópicos ou dos pontos, né? Então, para o pregador, esse é o elemento básico, é um elemento importante. Quando você for pregar, você tem que saber o que você vai desenvolver ali no primeiro ponto, no segundo ponto, no terceiro ponto, no quarto ponto, do quinto ponto, que já é muito, né? Você falar sobre o quinto ponto, você tem que ter um conhecimento abrangente para que você possa ensinar, para que você possa mostrar para as pessoas o que realmente você consegue construir dentro dessa visão dos tópicos, né? Então, a divisão faz parte dos elementos básicos da pregação. Sexto ponto, aqui muito importante sobre o elemento básico da pregação, é a conclusão e a aplicação, né? Você saber chegar no final, você saber concluir e você saber trazer uma aplicação dentro da visão daquele sermão que você construiu, para que a igreja possa ser abençoada, para que o povo possa receber a palavra. Então isso é muito importante, você ter esse entendimento, porque tem muitos pregadores que não conseguem concluir a sua mensagem, tem muitos pregadores que não conseguem nem fazer a aplicação a respeito daquilo que ele ensinou, a respeito daquilo que ele pregou. Então seja uma pessoa que comece e vai até no final, consiga concluir ali dentro de um tempo que você vai ter e você vai poder desenvolver a sua palavra. Então, a conclusão faz parte dos elementos básicos da pregação. Ou seja, um pregador, ele tem que ter esse entendimento que ele tem que concluir aquilo que ele está falando. E ele tem que também fazer uma boa aplicação para que a igreja seja abençoada, para que as pessoas possam entender a palavra que foi ministrada ali naquele momento, ok? E a aplicação é normalmente o que você aprendeu, o que a igreja aprendeu, o que você possa desenvolver ali para que você possa se tornar uma pessoa melhor,
qual conselho aplicativo daquele texto pode servir para você e você possa crescer. Ou seja, você tem que ter esse entendimento para que você possa entender, né, o que realmente é a conclusão da palavra, ok? Então, por último aqui, eu gostaria, né, que esse vídeo já está ficando muito grande, gostaria de falar aqui sobre o último ponto e fundamental, né, que faz parte, e esse é o ponto mais culminante, né, do entendimento aqui dos elementos básicos, né, da pregação, que é o que? É o pregador como porta-voz de Deus, né? O que é ser um pregador porta-voz de Deus? O que é um porta-voz? É aquele que vai levar a voz de Deus, é aquele que vai comunicar as verdades de Deus para as outras pessoas. E se você quer ser um comunicador, quer ser um porta-voz de Deus, você tem que estar sensível à voz de Deus. Você tem que ter intimidade com esse Deus para que você possa ter esse entendimento, né, a respeito do que é ser um porta-voz de Deus. Quando nós estudamos as Escrituras, quando nós procuramos entender a palavra de Deus a respeito do que é ser porta-voz, a melhor referência que nós podemos pegar aqui para a gente entender isso é a vida de Moisés. Quando você abre em Êxodo, capítulo 3, a partir do versículo 1 adiante, você vai entender que ali, naquele momento, né, que Moisés subiu naquele monte, onde a sarça queimava e não se consumia, ele teve um encontro com Deus, ele teve um encontro com o Senhor, e naquele encontro que ele teve com o Senhor deu uma incumbência para ele. O Senhor falou com ele: eu quero que você seja o meu porta-voz, eu quero que você vá falar com o faraó a respeito do que eu vou fazer. E Moisés ali, né, temeu ser porta-voz de Deus, né? Então, ser porta-voz de Deus é uma coisa muito séria, né? Levar essa palavra, ser porta-voz, ser uma pessoa comunicativa, ser uma pessoa que possa falar em nome de Deus é muito sério. E por isso que muitas pessoas vai ter com Deus, vai pagar, né, daquilo que ele está falando. Ele vai ter uma responsabilidade da palavra que ele está falando. Então é muito sério isso, é muito sério você ser um porta-voz de Deus. Fale por você, né? Não fale em nome de Deus. Não fale que Deus está falando. Muitas das vezes é você que está falando, né? E se Deus estiver realmente falando, fale, né? Que a melhor coisa que tem de você estar ali dentro de uma visão de Deus, ser um pregador, ser uma pessoa de Deus, é ser um porta-voz de Deus. Em Êxodo capítulo 3, quando Moisés subiu lá no monte, viu aquela sarça ardendo, né? A palavra de Deus fala que ele fez menção em aproximar-se daquela sarça para ver o que estava acontecendo. E de repente, o anjo do Senhor apareceu para ele e falou com ele: Moisés, afasta-se, né? Afasta-se, tire a sandália dos seus pés, porque o lugar que pisa é terra santa, né? Se você for analisar o contexto ali desse capítulo de Êxodo capítulo 3, você vai entender que tirar as sandálias no costume lá daquela época, né, a época de Moisés, era um sinal de respeito, né? A pessoa, quando chegava na casa da outra, ele tirava a sandália do pé para ele entrar na casa da outra pessoa. Então Deus fez a mesma coisa. Deus falou: tire a sandália dos seus pés, porque esse lugar está limpo, esse lugar é santo, né? E Moisés teve ali a liberdade e de falar com Deus e a oportunidade de ser um porta-voz de Deus, de ser uma pessoa para levar a palavra de Deus, de ser uma pessoa para comunicar a verdade do Senhor. Então, se você quer ter esse entendimento, se você quer crescer neste canal, se tornar uma pessoa que venha ter esse entendimento de tudo que eu tenho falado aqui, você vai conseguir chegar aonde Deus quer que você chegue, né? Vai depender da sua vontade, vai depender, né, de você abrir seu coração, deixar Deus te usar, abrir seu entendimento, né, para que você possa compreender, estudar a palavra, entender o que é importante, né, dentro da construção ali da palavra, do sermão que você for pregar, e Deus vai te abençoar, em nome de Jesus. Então, eu creio que você é um porta-voz de Deus. Eu creio que Deus te chamou para ser um porta-voz dele. Então, leia Êxodo capítulo 3 e você vai entender o que é ser porta-voz de Deus, né? Então, dentro dessa visão geral aqui, que eu dividi aqui em 7 pontos importantes,
que eu falei, né? Que é importante ter o texto, é importante compreender o contexto, é importante ter o entendimento da homilética, é importante ter o entendimento do sermão, é importante ter o entendimento das divisões do sermão, é importante também ter o entendimento da conclusão e da aplicação e, por último, né, ser um porta-voz de Deus. Então, nesses 7 pontos importantes aqui, eu gostaria que você entendesse que você pode ser um porta-voz de Deus, que você pode comunicar essas verdades a muitas pessoas que estão precisando, né? Então, se você gostou, se você interessou por esse assunto, quer saber alguma coisa, quer me perguntar alguma coisa, aí você pode deixar uma pergunta no comentário, o comentário vai estar aberto para você perguntar e nós vamos crescer, e nós vamos avançar. Cada vez mais a igreja que avança, a igreja que luta, a igreja que vence o maligno, né? Se você quer se tornar essa pessoa, abraçar essa causa juntamente comigo, nós vamos vencer, em nome de Jesus. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por você ter ficado até aqui e até o próximo vídeo nós vamos estar falando sobre esse assunto, né? Sobre pregação. É importante você crescer na pregação e este canal é para ajudar pregadores que querem crescer, ok? Muito obrigado e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fique com Deus, Deus te abençoe, vai na fé e Deus é contigo, em nome de Jesus.